hoje as tuas sessões de coaching, elas pegam muito no autoconhecimento também, não pegam, Kaline? Muito, muito, porque, quando eu entendo, quando eu começo a reconhecer e eu aprendo qual é o meu perfil comportamental, qual é o meu temperamento, qual é a minha linguagem de amor. Eu me conhecendo, eu vou saber com quem eu posso me relacionar. Uhum. Com quem é a pessoa que vai se encaixar mais nos relacionamentos? Aqui eu não falo só relacionamento, pessoal, eu estou falando de relacionamento profissional. Hoje, por exemplo, graças a Deus, nós estamos tendo uma cultura em que, por exemplo, hoje as empresas, quando vai pegar o currículo de um funcionário, ele já olha: "Qual é o teu perfil comportamental?". "Ah, dá certo para aquela vaga". "Não, o teu perfil comportamental não encaixa com aquela vaga". Né, então por quê? Porque às vezes nós vemos pessoas, sofrendo, porque estão numa função errada dentro da empresa, Uhum, uhum. né. Então assim, uma pessoa lá, eu vou dar um exemplo, né, um perfil conforme estável, uma pessoa totalmente analítica, uma pessoa que não gosta de contato social, aquela pessoa que ela é 100% informação, então, você não convence ela pela empolgação e nem pela emoção, é uma pessoa totalmente racional, e aí você coloca essa pessoa para lidar com vendas. Você vai Uhum. matar essa pessoa. Porque ela não quer ter interação com outras pessoas, ela é uma pessoa reservada, né. Ou então você pega uma pessoa, por exemplo, com perfil comportamental como é o meu, que é um influente dominante, o influente ele precisa de outras pessoas. Ele gosta de estar no meio de outras pessoas. Você dá uma tarefa para o influente, executar, ele vai executar em equipe. Ele não vai executar sozinho. O prazer dele é estar no meio de pessoas, é conviver com pessoas e trabalhar em equipe. E Hum. aí você pega essa pessoa e você joga para ir cuidar de um estoque. Enfiado sozinho num lugar, você vai matar essa pessoa. Né. Então a pessoa vai ficar doente, aí vai desenvolver problemas emocionais, pode até entrar em depressão. Isso. Então quando a gente se autoconhece, eu me conheço, eu tenho a capacidade de entender o que é para mim e o que não é para mim. Né, e como eu vou me comportar, né, então essa é a grande questão, inclusive até com questão de dinheiro. Se eu identifico, por exemplo, que um cliente, ele tem um perfil comportamental que ele é um conforme estável, um perfil analítico, eu sei que o jeito de eu abordar ele, de eu explicar para ele, tem que ser totalmente diferente do jeito que eu vou explicar para um influente dominante. A linguagem no falar tem que ser diferente, porque senão não vai funcionar. Hum. Né, então, tem todas essas questões. E isso é tão poderoso, Gabi, porque assim, você sabe, eu tenho as 3 meninas, né, a Isabela, a Sara e a Amanda, as 3 são totalmente diferentes. Gente. São perfis comportamentais diferentes, são temperamentos diferentes, são linguagens de amor diferente. A maneira como eu lido com a Isabela, eu não posso lidar com a Sara, a maneira que eu lido com a Sara, eu não posso lidar com a Amanda. E isso fez uma mudança tão grande na minha vida, eu me entender, saber como eu sou, eu entender quem são as minhas filhas, qual é o perfil delas, o comportamento delas, eu entender que coisas que eu achava que era um comportamento, como é que eu posso dizer? Logo que a Sara ficou adolescente, a gente começou a passar muitos problemas de relacionamento com ela. E às vezes nós estávamos em família lá assistindo um filme, todo mundo junto, e ela queria ficar isolada, quieta num quarto. E muitas vezes eu falava: "Meu Deus, nós estamos aqui em família, você não se mistura, você não quer ficar com a gente". Quando eu entendi que nós somos aqui em casa todos influentes, menos ela, e que ela é totalmente um perfil comportamental totalmente diferente do nosso, e ela precisa dessa solitude, ela precisa ter esse momento, esse negócio no canto dela ficar mais reservada, to todo o nosso relacionamento mudou. A maneira da gente lidar mudou. Por quê? Porque eu entendi como ela funciona. Ela entendeu como eu funciono, eu entendo como a Amanda funciona, eu entendo como o Alessandro funciona. E aí, os relacionamentos dentro de casa mudaram da água para o vinho. Nossa. Simplesmente pelo fato de você ter conhecimento.
né? Então, hoje, por exemplo, eu sei que a linguagem de amor da Sara é tempo de qualidade, mas a da Amanda não, a da Amanda é palavras de afirmação. Então, a Amanda, ela precisa ouvir eu te amo. A Isabela é do toque. A Isabela, eu preciso, para mostrar que eu amo ela, eu preciso abraçar e beijar. A Sara não gosta de toque. O negócio da Sara é ela poder ela ter tempo de qualidade comigo. Então, se eu quero demonstrar que eu amo ela, é eu pegar e tomar um café com ela numa cafeteria. Ai, que delícia. Entende? Então, assim, mas aí que tá. Como você descobre? E às vezes eu fico olhando assim para mim, eu falo isso muito para Sara, né, e para Isabela, que são as mais velhas, eu digo, ai, eu peço perdão para elas tantas vezes que eu falo assim, ai, olha, se a mãe tivesse tido esse conhecimento antes de vocês nascerem, ou quando vocês eram pequenininhas, né, tanta coisa teria sido diferente. Mas não tinha. Mas ao mesmo tempo eu digo, graças a Deus que hoje a gente teve, a gente pôde consertar, né? Ô, Karine, quando você fala de educação, hoje, os teus clientes são adultos, né? Sim, aham. E existe esse tipo de coaching para um adolescente ou para um Tem sim. pré-adolescente? Tem? A gente pode atender, na verdade, qualquer idade, né? Desde que já tenha uma certa maturidade, né? Entendi. Então, a gente não tem mínimo de idade para atender, mas não faria sentido fazer um processo de coaching, por exemplo, com uma criança de 5 anos, né? Claro. Uhum. Mas, enfim, assim, não tem uma idade mínima para a gente estar atendendo, né? É que eu acho que a partir do momento que você cura um adulto, né, uma mãe, um pai, isso reflete no filho. Total, porque nós vivemos esse processo dentro de casa, né? Uhum. A partir do dia que eu e o Alessandro começamos a viver essa jornada, né? Com a Febracis, e a gente começou a se aprofundar nisso, e eu trazendo essas coisas para dentro de casa, totalmente o nosso ambiente de casa mudou, né? E as meninas mudaram muito. Por quê? Porque aí, hoje, por exemplo, eu faço coaching com elas, né? Então, às vezes eu faço coaching em grupo com eles, coloco, né? Funciona. Porque muito, É. muito. Coaching em grupo tem ferramentas que você pode fazer tranquilo em grupo, sabe? Então, tem um impacto muito grande, né? Então, a gente, volta e meia, a gente faz, às vezes sem eles perceberem, eu tô fazendo, Hum, né? Porque é uma ferramenta de você levar o indivíduo para uma alta performance, né? com certeza. Trazer a ele a consciência. Porque a partir do momento que eu faço perguntas, eu trago a ele a consciência, eu faço ele refletir, Uhum. né? Eu não entrego. E aí que eu vejo muito a diferença da metodologia do mentoring e do coaching, né? Lá, anos atrás, eu acho que mais ou menos uns 8 anos atrás, eu fiz a formação em mentoring. E, e o mentor, ele te dá o caminho, né? Ele te fala exatamente como você tem que fazer, onde você tem que ir, de que jeito você tem que fazer. O coach não. O coach vai deixar você identificar, né? Ele vai te fazer perguntas que te levem ao estado de consciência, e daí dessa consciência, né, vai fazer você mesmo encontrar o caminho que você vai seguir. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu fiquei curioso. É possível um perfil conforme analítico gostar de vendas ou gostar de bater papo de certos assuntos? Porque eu sou assim. Depende qual é a tua o segundo perfil, né? Por exemplo, você pode ser um influente conforme Uhum. ou Ah, um conforme influente. Tá? Então, você ter um certo nível de influência, de você gostar de bater papo, mas a tua mente ser totalmente analítica. Uhum. Como você pode ter, por exemplo, aquilo que eu falei da Sara, o perfil da Sara é um conforme estável. Então, ela tem a estabilidade e a conformidade. E aí é um perfil de pessoas que para vendas pode esquecer. hum, Entendeu? Porque pois, é a pessoa que não gosta de interação, é a pessoa que ela, se você der coisas para ela executar, perfeito.
ela vai executar, e o conforme ele traz uma grande pegada de perfeccionismo, sabe? É aquela pessoa que gosta de ser perfeccionista e de fazer com excelência. E se autocobra muito. Então, o conforme, quando você junta o conforme com o estável, que é aquela pessoa mais tranquila, mais reservada, mais quieta, né? É uma pessoa que para vendas jamais. Ela não vai se sentir bem, ela não vai gostar de fazer, ela não vai querer. Vai ser algo que vai exigir dela uma inteligência emocional, vai desgastar emocionalmente demais. Eu agora tô confuso. Tem que fazer o teste. Tô confuso comigo, porque eu tenho o perfil, digamos, de conformidade e Aham. analítico, que isso Uhum. me levou muito bem à minha profissão, à minha carreira Formação. de engenheiro. Sim. Mas eu gosto muito de conversar, mas Uhum. eu sou muito seletivo nessa questão de conversa. Com quem que eu vou conversar? Entende? Isso é natural da conformidade. Então, eu sou muito seletivo, adoro conversar, mas do jeito que eu quero, com quem eu quero. Aham, exatamente. E é por isso que, assim, muito provável que você seja um conforme influente. O seu nível de conformidade, ele ainda vai ser mais alto do que o nível de influência. É, mas eu adoro influenciar. Mas vai haver, exatamente, mas há, né, uma predominância da influência, mas não no mesmo nível da conformidade. Sim, entendi. Então, isso é muito interessante, porque aí a gente faz o teste, né, e o teste dá exatamente qual é o nível, né, qual é a nota lá de, eu sou 80% influente, daí eu tenho lá 30%, 20% de dominância, enfim, né, ele dá exatamente o gráfico de como você... Porque, lógico, nós temos em nós os 4 perfis, né, manifestações dos 4 perfis. Por exemplo, no meu caso, o meu é influente e dominante. A minha estabilidade e a conformidade são muito baixos, né? Então, o que predomina mesmo é a influência e a dominância. No teu caso, muito provável que seja a conformidade alta, né? Mas logo precedida da influência. A influência. Porque eu também tenho essa parte analítica, adoro ficar observando e criar os padrões. Eu Aham. presto atenção um pouquinho, 2, 3 vezes eu já peguei o padrão, já entendi como é que funciona o negócio ali, ou a pessoa. Exatamente. E normalmente engenheiro ele vai muito nessa pegada, ele é muito desse tipo de perfil mesmo, né? Então, a pessoa que gosta de engenharia, o engenheiro, ele é muito nesse perfil mesmo. Só que eu tô numa transição de carreira aqui que eu adorei essa parte do mercado digital, digamos assim, Aham. né? Depois que a gente fez essa formação numa academia de marketing digital, Sim. nossa, eu me apaixonei. Me achei muito nisso e eu uso características que dos meus últimos 25 anos, 20 anos na área da engenharia e da tecnologia, eu uso esse tipo de coisa agora em uma outra área, digamos, e me ajuda muito. Agora você imagina Legal. uma consultoria, um coaching de autoconhecimento. Além disso refletir em casa, que era o que a gente estava falando antes, isso vai refletir na parte de carreira e profissional. Você tem alta Sim, performance, você tem um ganho de tempo também, né, Karine? totalmente, totalmente. E hoje Nossa, é por isso que a gente fala da questão da alta performance, né? Porque você acaba vivendo e produzindo em meses o que você em anos não tinha conquistado, Uhum. sabe? Então é por isso que assim, ó, o processo de coaching nessas 12 sessões,
eu cansei já de ver relatos de clientes meus e de outros coaches, por exemplo, que fizeram lá 3 anos de terapia com psicólogo, né? E teve evolução sim, mas não teve aquela evolução gigantesca que você vê drástica, que você vê de mudança de comportamento da pessoa, né? Mudança de atitude. E aí, assim, a pessoa fazer lá 3, 4 sessões de coaching e um familiar, marido, chegar e dizer assim, meu Deus, você fez 3 anos de terapia com um psicólogo e agora você fez 3, 4 sessões aqui de coaching e você é outra pessoa, né? Mas por quê? Porque o processo de coaching, ele te leva a novas atitudes, a novos padrões de comportamento. Então, ele leva você a novas ações, né? O processo de coaching todo, ele é formado de você pegar e você mudar as suas ações, você mudar o teu comportamento. Karine, você sabe que aqui nos Estados Unidos a posição de coach é muito respeitada, né? Sim, Eles levam muito a sério em tudo. O coach financeiro, o coach do esporte, eles respeitam muito, isso é cultural, né? sim. Me explica por que o Brasil conseguiu demonizar a figura do coach? Conta, eu não Então, consigo entender. essa façanha, né, o Brasil conseguiu não, essa façanha, o Brasil conseguiu não só com o coach, né, com tantas outras coisas, mas na questão do coaching específico, assim como também, sabe aquela coisa de network marketing aí, que é muito difundido, que, né, muita gente conhece, muita gente trabalha com isso e tal, e aqui também foi demonizado, né? Então, quando você fala de marketing de rede, marketing multinível, o povo já torce o nariz e tal, e enfim. Apesar de que é uma baita ferramenta de venda, né? A Sim. escola de venda você faz com esse tipo de perfil de negócio. Mas a questão do coaching também foi muito por isso, porque o que acontece? Como não existe uma regulamentação, não existe hoje ainda no Brasil um reconhecimento da profissão de coach, aí começa a acontecer a prostituição do mercado, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou abrir números aqui, porque eu preciso que vocês entendam essa diferença. Outro dia eu estava, por exemplo, olhando no Instagram, veio uma propaganda para mim daqueles anúncios patrocinados, né? Para fazer a formação em coaching por R$ 99 ou R$ 97, uma coisa assim. Gente, eu paguei na Febracis a minha formação, life coaching, business coaching, e na questão na área eu fiz o curso de inteligência financeira também, na Febracis, eu paguei R$ 20 mil. Nossa, a diferença Não. Tá? Quando a gente fala de uma formação em coaching, hoje o preço normal da Febracis para o curso de formação em coaching é cerca de R$ 8 mil. São 8 dias intensos de formação, das 9 da manhã às 9 da noite. Às vezes vai até às 10, às vezes vai até 9h30, 10 horas, né? Mas você paga cerca de R$ 1.000 por dia. E aí vem dizendo que tem uma formação em coaching por R$ 99 no Instagram. E que você ganha certificado e sai com um certificado de coach. Você está entendendo? Entendi, bem respondido. Essa a diferença. É essa a diferença. Então, infelizmente, esses que fazem esse tipo de formação e aí saem fazendo processos de coaching com uma formação dessas, acabam destruindo e denegrindo a imagem de quem faz uma formação decente. E é um desserviço, né? Porque Desserviço, exatamente, um desserviço, né? Até a minha filha chegou para mim e falou assim, Isabela, na faculdade, disse que teve um dia lá, estavam falando de pessoas que com a profissão deles ganharam muito dinheiro. E aí a Isabela disse que na sala de aula, a Isabela falou coaching, ela falou assim, não, mas
Isso não existe. Daí os outros colegas falando, isso não existe. Não tem, é tudo mentira o que eles falam no Instagram. Daí a Isabela disse que ficou olhando assim, você já olhou o Instagram, você conhece o Paulo Vieira, a Camila Vieira, você já olhou o Instagram deles? Né? Então assim, não, eu não acredito em nada daquilo. Então assim, o nível de desinformação, né, e o desserviço acontece quando uma pessoa não preparada se auto-intitula preparada e aí quer sair para o mercado, né, fazendo coisas. Então, assim, essa é um padrão que a gente vê em várias áreas aqui no Brasil, né? A mesma coisa que vendedor de consórcio. Existe muitas piadinhas de vendedor de consórcio, né? Por quê? Porque aquele mau vendedor de consórcio, aquele cara que não sabe fazer o trabalho dele, ele faz de qualquer jeito, ele empurra uma carta de crédito para o cliente, some e desaparece. Uhum. E aí existe um preconceito criado em cima do consórcio também por conta disso. Por causa disso. Faz sentido. Exatamente, né? Então, maus profissionais que acabam trazendo, né, uma imagem ruim para a categoria. Além disso, nós temos um outro agravante que eu vejo, né? Existe aqui no Brasil uma rivalidade, uma concorrência muito grande de psicólogos com os coaches, analista com coach, sabe? Psiquiatra com coach. Mas a gente precisa entender que para cada tipo de situação existe um profissional para aquilo. Uhum. Nós temos, por exemplo, dentro do nosso processo, existe uma ferramenta que a gente chama de estado de crash. Se eu percebo que o meu cliente, o meu coach, ele está num estado meio depressivo, melancólico, que eu estou com dúvidas se a solução para ele é realmente o coach, ou eu preciso encaminhar ele para um psiquiatra ou para um psicólogo, que o caso dele é depressão, ou um caso, às vezes, que a pessoa precisa de uma intervenção medicamentosa, né? Então, nós temos essa ferramenta, eu aplico essa ferramenta, e essa ferramenta vai me dizer se eu continuo o processo de coaching com esse cliente ou não. Entende? Porque aí eu vou chegar para ele e vou dizer, olha, o seu caso não é de coaching. Você precisa de um psicólogo, você precisa de terapia. Que legal. Ou você precisa de um psiquiatra. Você precisa de tomar remédio, né? Ajuda de remédios. Então, a gente tem esse tipo de mecanismo. O problema é que o que acontece? Aí também, devido a essa, né, muitos profissionais, psicólogos e psiquiatras, sem conhecimento de causa, sem saber o que realmente o coaching faz, né? Qual é a nossa área de atuação, acaba também, né, saindo falando mal, então, enfim, da categoria por falta de conhecimento, né? Por falta de entender, compreender exatamente o que é que a gente faz.